E aí, rapaziada, beleza? Pega a pipoca aí que hoje o bagulho é sério. Esquece série da Netflix, esquece Game of Thrones. Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma treta que durou 67 anos, com direito a traição, guerra, golpe de estado e uns personagens que, moleque, cê não acredita que existiram de verdade. Essa aqui é a história da Segunda Guerra Civil. Não, pera. Essa é a história do Império do Brasil, a novela mais sinistra que esse país já viu. Tudo começa com esse maluco aqui, o Dom João VI. O cara era o rei de Portugal, mas estava tomando um calor de um baixinho invocado lá na Europa, um tal de Napoleão Bonaparte. O que ele fez? O óbvio, meteu o pé, juntou a galera toda, botou num barco e fugiu. Pra onde? Pra Brasil, moleque, pra nossa terra. Imagina a cena, o Rio de Janeiro, um calor do caramba e de repente brota a família real inteira. Era o começo de tudo. O bagulho ficou tão sério que o Brasil virou a sede do Império. Pô, a gente foi promovido de colônia pra chefia. Aí que entra o nosso primeiro protagonista, o filho do Dom João, o Pedro. Moleque, esse cara era o puro suco do Brasil. Impulsivo, mulherengo, não levava desaforo pra casa. Quando o pai dele teve que voltar pra Portugal, a galera de lá falou: "Ô Pedrinho, volta pra cá também, acabou a brincadeira." Aí ele olhou e falou: "Voltar? Voltar é o caralho." E foi aí que rolou a cena mais famosa da nossa história. Independência ou morte? Pô, o cara era brabo. Virou Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, o 01, o Alfa. Mas aí que a treta começa de verdade. Ser o Alfa não é fácil. O cara era centralizador pra caramba, arrumou briga com todo mundo, gastou uma grana que não tinha numa guerra lá no sul e pra piorar, o casamento dele era uma novela à parte. A Imperatriz Leopoldina, que era o cérebro por trás de tudo, e a Marquesa de Santos, a amante que virou o maior escândalo do Império. O povo ficou puto, o exército ficou puto, a elite ficou puta. O cara, que era o herói da independência, virou o vilão. Em menos de 10 anos, ele não aguentou a pressão. E ele fez o que o pai dele fez, meteu o pé, deixou o trono pro filho dele, um moleque de 5 anos de idade. 5 anos? Você tem noção da loucura que é isso? O país virou um gigante sem cabeça. E aí, meu irmão, a porrada comeu. A porrada comeu com força. O Brasil quase se partiu no meio. Foi o que a gente chamou de período regencial. Cada canto do país tinha uma guerra civil rolando. Era gaúcho querendo se separar, escravo muçulmano tocando terror na Bahia, gente morrendo de todo lado no norte. Era o caos absoluto. A comunidade estava se dividindo. A galera olhou e falou: "Mano, a gente precisa de um líder. Foda-se que o moleque é novo." Eles deram o golpe da maioridade. Basicamente, falsificaram a identidade do moleque e falaram: "Pronto, agora você tem 18 anos, senta aí e governa essa porra." E assim, com 14 anos, entra no jogo nosso segundo protagonista, o Dom Pedro II. Se o pai era o Lofft, o valentão da força bruta, o Pedro II era o Batoque, o estrategista. O cara era o oposto do pai. Calmo, estudioso, o nerd que curtia ciência e fotografia. Ele não queria ser imperador, mas o bicho era esperto. Ele entendeu o jogo. E o reinado dele foi longo, quase 47 anos. O cara arrumou a casa, pacificou o país, fez alianças. O Brasil virou uma potência. Mas, como em toda boa história, tinha um lado sombre, muito sombre. Primeiro, a Guerra do Paraguai. Moleque, que carnificina. O Brasil se juntou com a Argentina e Uruguai e eles simplesmente destruíram o Paraguai. Foi tipo os chimpanzés de Gogo invadindo e anexando o território vizinho. O exército brasileiro voltou de lá gigante, forte e achando que mandava em tudo. Guarda essa informação. E o segundo problema, o maior de todos, a escravidão. O Império do Brasil era um dos últimos lugares do mundo que ainda tinha gente escravizada. Era a base de tudo, mas era uma ferida aberta, uma vergonha. Aí entra a filha do Pedro II, a princesa Isabel. Enquanto o pai viajava, ela ficou na comando e canetou, assinou a Lei Áurea, acabou com a escravidão. Um ato de heroísmo, né? Sim, mas no jogo do poder, isso foi suicídio. Pensa comigo, os fazendeiros, que eram a base do império,
perderam seus escravos e ficaram putos da vida. Falaram: ah é? Então foda-se a monarquia. O exército, que voltou gigante da guerra, estava cheio de ideias novas e se sentindo desvalorizado. Eles estavam só esperando uma desculpa para tomar o poder. A igreja já estava de mal com o imperador por outras tretas. O Pedro II, o grande estrategista, o Batoque, perdeu todos os seus aliados. Ele ficou sozinho. E em 15 de novembro de 1889, um marechal velhinho, amigo do imperador, foi convencido a liderar um golpe. Sem tiro, sem guerra. Chegaram na porta do palácio e falaram: ô Pedrão, acabou. Pega suas coisas e vaza. E assim, depois de 67 anos, a novela acabou. O imperador, que dedicou a vida inteira ao Brasil, morreu exilado, triste, na Europa. A família que fundou o país foi expulsa. O Império do Brasil, que nasceu de uma fuga e de um grito, terminou em silêncio. Moleque, que história! Eles eram tão parecidos com a gente, né? A quantidade de nuances humanas que a gente consegue notar é impressionante. A luta por poder, as alianças, as traições. A gente só trocou o palácio pra selva de pedra. A história não se repete, mas ela rima pra caralho. E o que isso nos diz sobre o Brasil de hoje? Bom, isso já é papo pra outro vídeo.